bem-vindos todos à casa de Deus, à vossa casa. Nós hoje vamos falar acerca de aliança e vamos celebrar essa aliança com Santa Ceia. E eu gostava, antes de mais, pedir que o louvor descesse e nos acompanhasse no lugar, e também pedir aos irmãos que abríssemos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 16. Ora, nós não estamos aqui hoje para falar da pandemia. Não é? Haja algum sítio onde o tema principal não é a pandemia, não é? Nós estamos aqui hoje para falar de Deus e para falar de quão grandes coisas Ele fez, quão grandes coisas Ele está na disposição de fazer no nosso dia presente e quão grandes coisas estão à nossa espera no nosso futuro. Só assim nós conseguimos viver de facto com uma confiança que se diz sobrenatural nesse Deus, para que nós possamos de facto ter conquistas que a generalidade das pessoas não tem, não porque Deus não seja bom o suficiente, mas porque de facto é necessário que todo o ser humano se aproxime de Deus para experimentar a glória de Deus. Vamos abrir em Efésios 1,16. Nós hoje vamos falar um pouco acerca dos benefícios da aliança. E eu queria começar por vos dizer que Deus é um Deus de alianças, não é? Não é por acaso que vocês têm na vossa mão uma Bíblia que tem a Velha Aliança e a Nova Aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E Deus, desde o princípio, procurou fazer alianças sempre com o homem, na perspectiva de nos ajudar, a ajudar a humanidade. Efésios 1, versículo 16. Sim. A todos encontraram? Agora vamos reservar a nossa Bíblia aberta um bocadinho e vamos ouvir esta introdução. Deus é um Deus de alianças e Ele sempre procurou fazer alianças com todo o ser humano, com a humanidade em geral. Simplesmente, ao longo das gerações, os homens foram falhando nessas alianças, nessa parte, porque a aliança tem sempre dois lados, não é? E a parte humana foi sempre falhando consecutivamente para com Deus. Então, Deus, na plenitude da sua vontade, Deus fez com que Ele próprio, pela pessoa de Cristo, se tornasse homem. O Verbo se fez carne. E Jesus tomou a carne dos homens e se fez homem com o propósito de, em nosso lugar e na vez de todos nós, poder se apresentar na cruz do Calvário e assim consumar uma aliança perfeita em nosso lugar. É assim que, dessa forma, Deus, de alguma forma, encontrou um jeito, não é? Um modo de esconder todas as nossas insuficiências, de esconder toda a nossa vida que não foi conseguida, nem foi vivida de acordo com Deus. E é por isso que em Cristo e no sacrifício da sua carne, a Bíblia diz que nos foi preparada uma melhor aliança, não é? E de alguma forma Deus nos preparou no sangue de Cristo que ali foi derramado, um perdão que nos permite viver ou aproximar-nos do Deus Santo, não como pessoas pecadoras, mas como pessoas limpas dos seus pecados. Então é aqui que tudo na verdade começa. A vida dos incrédulos, ou a vida da generalidade das pessoas que não vivem com Deus na terra, que nós chamamos de ímpios, a Bíblia chama de ímpios, de incrédulos, não é? Há vários nomes. Essas pessoas vivem, segundo a Bíblia, estranhos às alianças da promessa. Ou seja, são pessoas que não têm consciência de que há um Deus e de que há a oportunidade de estar em aliança com esse Deus. Nós, cristãos, quando vivemos o nosso cristianismo, devemos ter o cuidado de não nos encostarmos ou não nos tornarmos como estas pessoas incrédulas que não conhecem Deus. Ou seja, é frequente e acontece os crentes sofrerem por crise de identidade. Ou seja, eles vivem sem saber exatamente, sem terem consciência do poder que lhes assiste sobre a sua vida. Eles vivem sem ter consciência das riquezas que lhes estão preparadas, das oportunidades e da presença de Deus e como ela é acessível à sua vida. E muitos crentes vivem, na verdade, como se não tivessem propósitos divinos sobre a sua vida. Eles vivem como se não houvesse nenhum tipo de deveres para com Deus. Vivem também sem saber que Deus preparou tudo para que eles fossem um templo do Espírito Santo.
Ou seja, para que as pessoas não encontrassem Deus apenas quando se dirigem a um lugar, mas que as pessoas tivessem Deus todo o tempo dentro delas próprias, em si mesmas, não é? Foi vontade de Deus habitar nesse templo feito pelas suas próprias mãos. E por isso Deus nos preparou um espírito. O ser humano é um ser espiritual. Porquê? Porque no nosso espírito há essa dimensão possível pela qual um Deus que é espírito pode habitar no meio de nós. Se nós transpuséssemos isto para a vida física, era como querer pôr um caminhão dentro de uma caixinha de joias, não é? Era uma coisa impossível. Mas é possível o Deus Todo-Poderoso e Criador habitar dentro de nós na dimensão espiritual. Então Deus preparou as coisas verdadeiramente desse jeito. No entanto, por falta ou por crise dessa identidade, muitas vezes o cristão sofre porque não dá a devida importância ao amor que Deus teve para com ele. Ou seja, nós, com o dia-a-dia, com as pressões do dia-a-dia, esquecemos de quão a nossa vida é importante para Deus. E com esse esquecimento esquecemos também o próprio amor de Deus e tudo aquilo que Ele nos traz à nossa vida. Esquecemos muitas vezes o quanto a nossa vida importa para Deus, também no plano que Ele próprio elaborou para a salvação da humanidade. Então, as pessoas vivem como se não tivessem que servir a Deus. As pessoas pensam que a decisão de orar é apenas uma decisão pessoal, que apenas diz respeito à sua vida. Mas não entendem que, por exemplo, podem ser tomadas na oração para aquilo que Deus quer fazer na vida dos outros. As pessoas preocupam-se com o seu bem-estar, mas esquecem-se muitas vezes que nessa vida de aliança Deus nos preparou unção e sabedoria e capacidade e palavra para nós sermos porta-vozes de Deus para os outros, sermos a boca que Deus não tem na terra, sermos as mãos que Deus não tem na terra, sermos, ao fim e ao cabo, o corpo de Jesus Cristo. E é por isso que a igreja é chamada de corpo. E o apóstolo Paulo, sabendo da necessidade que havia no seio da igreja de termos consciência desta vida de aliança, ele fez este tipo de oração pelos Efésios. Diz assim no versículo 16: Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo orava para que Deus desse revelação aos Efésios e para que Deus lhes desse um espírito de sabedoria segundo o conhecimento que procede de Deus. E diz assim no versículo 18: Tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que mostrou, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então o apóstolo Paulo orava neste sentido. E porque ele, quando fazia este tipo de oração, que para muitos isto parece uma oração religiosa, parece uma oração com muitos meandros, muitos recantos, muitas coisinhas, e parece nada disto, mas aqui está a dizer imenso em revelação. O apóstolo Paulo estava a orar a Deus para que Deus iluminasse o entendimento dos cristãos, para que eles não vivessem como os incrédulos, como pessoas estranhas às alianças da promessa, para que eles tivessem revelação do que é viver em aliança com Deus, porque aí está o nosso sucesso, aí está a vida abundante que Jesus nos trouxe, aí está a obra que Deus espera que seja feita por meio de nós. Posso ouvir um amém? Então, por vezes o cristão mais depressa se torna religioso do que espiritual. Pastor, mas isso não é a mesma coisa? Não. O que eu quero dizer com isto, que por vezes o cristão mais depressa se torna religioso que espiritual, é que nós somos muitas vezes rápidos a aprender a forma de fazer as coisas, a aprender a forma de ritualizarmos a nossa fé. Fazemos os procedimentos desta maneira. Na minha igreja faz-se assim, na tua igreja faz-se assado. A Santa Ceia toma-se desta maneira, a Santa Ceia toma-se daquela forma. O louvor é feito assim, o louvor é feito assado. Estão a entender? Então muitas vezes nós rapidamente apanhamos a forma de fazer as coisas. Quando devemos bater palmas, quando devemos levantar os braços, quando devemos repetir o que a outra pessoa nos diz ou nos conduz a dizer. Mas, por vezes, perdemos a essência do porquê das coisas que fazemos. E aí é que está a nossa vida. Não está na forma exterior como nós nos apresentamos,
mas está na atitude do coração que está por detrás de todas as coisas que nós fazemos. Dito de outra forma, as nossas palavras não ministram. O que ministram são as nossas palavras, aquilo que está no nosso coração. Então nós temos que cuidar, acima de tudo, do nosso coração. Do porquê das coisas que fazemos para com Deus. Amém? Nós devemos, quando louvamos a Deus num culto, nós vamos saber porque é que louvamos. Quando adoramos, devemos saber porque é que adoramos. Quando ouvimos a palavra, devemos saber porque é que damos lugar à palavra. Quando falamos para Deus ou oramos a Deus, devemos saber porque é que nos estamos dirigindo a Ele. Nós devemos entender, devemos ter entendimento espiritual das coisas que fazemos. Porque isso faz parte da nossa vida de aliança. Posso ouvir um amém? Então vamos abrir em Daniel 11, versículo 12. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntam-lhe ao Daniel, que ele sabe de certeza a página. Daniel 11, versículo 32. Daniel 11, versículo 32. Não vale a pena dar numerações de páginas porque as Bíblias são diferentes. Daniel 11, versículo 32. Já todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E aos violadores da aliança, Ele, Deus, com lisonjas, perverterá. Mas o povo, diga comigo, o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Então o que aqui está descrito é de facto aquilo que Deus anuncia como a distinção daqueles que andarão na sua justiça, daqueles que viverão uma fé fictícia, uma fé fingida. Deus diz: aqueles que andam que parecem que são uma coisa, mas que não são, o próprio tempo se encarregará de mostrar que eu não estou ali. Mas aqueles que verdadeiramente têm entendimento, que conhecem, têm revelação dessa aliança, não é? Esse povo se tornará forte e fará proezas. É assim que nós nos devemos ver. Nós nos devemos ver não como pessoas fracas e vulneráveis. Nós estamos a viver tempos de pandemia e devemos ter todos os cuidados, como toda a gente os deve ter. Não devemos ter estultícia, nem devemos ser arrogantes na nossa fé, pensar que podemos fazer tudo só porque temos fé e desprezar as regras mínimas de segurança. Nós devemos ter esse cuidado de ser irrepreensíveis nisso, mas no fundo, no nosso coração, nós temos que ter isto bem firme no nosso coração. Eu não sou uma pessoa vulnerável. Eu não estou sujeita a tudo o que apareça neste mundo. Eu não estou sujeita a qualquer peste que por aí ande. Eu não estou sujeita a qualquer mal que me tente visitar, seja no meu trabalho, seja na minha vida. Eu não estou sujeito a isso. Eu não sou uma pessoa vulnerável. Eu não sou uma pessoa que a qualquer momento, qualquer coisa pode acabar comigo, pode destruir o meu futuro, pode destruir a minha vida, pode interromper o plano de Deus na minha vida. Eu não sou essa pessoa assim vulnerável. Eu seria se estivesse longe de Deus, mas eu estou em Cristo. E a Bíblia diz que se eu nasci de Deus, então eu posso vencer o mundo. E a Bíblia diz que a vitória com a qual eu vou vencer o mundo é essa minha fé. A Bíblia diz: o que conhece o seu Deus, ele se tornará forte. É isso que nós estamos aqui a fazer. Nós não estamos aqui a praticar religião, estamos aqui para nos tornar mais fortes em Jesus Cristo. Cada vez que nos lembramos coletivamente de como Deus nos ama, das coisas que Deus nos preparou, das coisas que Deus nos promete fazer, nós estamos fortalecendo a nossa confiança nele. É uma coisa que não se vê, é uma coisa que eventualmente no início não se sente, mas que mais à frente, um dia depois, 2 dias depois, a meio da semana, no meio de uma situação qualquer do cotidiano, você vai sentir uma força dentro de si, vai sentir uma confiança que outros não têm, vai sentir uma fortaleza dentro de si que você não sabe explicar. E porquê é que isso vai lá estar? Por causa daquilo do qual você se alimentou. Quando nós nos alimentamos de má comida, a nossa vida, o nosso corpo sofre. Quando nós nos alimentamos de comida saudável, o nosso corpo fica forte e fica saudável. E espiritualmente é o mesmo. Quando nós nos alimentamos das lamúrias e das críticas e nós nos alimentamos de pensamentos depressivos,
e de vulnerabilidades, e só pensamos nas nossas limitações e nas nossas fraquezas e nas coisas que não conseguimos e nas coisas que ainda não atingimos, isso nos enfraquece. Isso é uma comida estragada. Mas a Bíblia diz: tu te dirigires para Deus, tu procurares conhecer, te aproximar cada vez mais do teu Deus, tu darás contigo cada vez mais forte. E quando tu não darás conta, estarás fazendo proezas, estarás conseguindo fazer coisas que outros, a generalidade das pessoas, não faz. Amém? Então, segundo o costume dos povos antigos no Oriente, falando assim de uma forma muito genérica, não é? Porque este tema de alianças dava para nós estarmos aqui séries de mensagens, desafio a falar sobre isto. Segundo esse costume, uma aliança de sangue era o mais sagrado de todos os pactos. E também, quando alguém fazia algum tipo de aliança deste género, que envolvesse sangue, era um pacto, era uma aliança entre duas pessoas, entre duas partes, que era feito, era uma coisa para durar, até que a morte impedisse a sua continuidade. As pessoas pensavam nisto como uma coisa para a vida, não como uma aliança que se faz aqui durante um mês ou durante 2, só para resolver esta situação ou aquela. Era uma aliança que se fazia esperando que perdurasse toda uma vida. E era um tipo de aliança profunda em seus significados, em seus termos, onde as coisas que as pessoas tinham e tudo aquilo que as pessoas representavam verdadeiramente se fundiam numa só identidade. Eles tinham tudo em comum. Então, essa é, digamos, a base da nossa aliança no sangue de Jesus Cristo. Quando Deus nos preparou uma aliança no sangue de Jesus Cristo, Deus nos preparou um tipo de aliança assim, de tal maneira que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, se torna um só Espírito com Ele. A ideia de Deus é mesmo essa, é sermos um só com Ele. É por isso que a Igreja é chamada do seu corpo. Deus quer que aprendamos a nos identificar completamente na nossa identidade com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo se virava para a igreja e dizia: mas vocês ainda não sabem que são templo do Espírito Santo? Não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Era uma forma de ele dizer: porque é que vocês temem tanta morte? Porque é que vocês temem tanta enfermidade? Porque é que vocês hão de temer tanto os problemas da vossa vida, se o Deus Todo-Poderoso está dentro de vós? Vocês são templo desse Espírito que é santo. Esse Espírito não é corruptível, não conhece derrota, nunca foi dobrado, nunca foi obrigado a submeter a nenhuma maldição, a nenhum tipo de mal na terra. Então, quando nós temos esse Espírito de Deus dentro de nós, antes de conhecermos qualquer tipo de liberdade na nossa vida exterior, nós somos livres por dentro. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo está, aí há liberdade. Quando nós somos livres na nossa alma, no nosso coração, livres em que sentido, pastor? Nós sentimos livres das amarras, da opressão que as coisas no nosso dia-a-dia geram sobre nós. Nós sentimos que estamos livres das limitações que o mundo constantemente impõe. Todos os dias nós ouvimos notícias: atenção, vem uma crise como nunca se ouviu antes, há uma crise agora que vem aí a caminho e vamos todos sofrer muito e vamos todos assim, vamos todos assado. Mas o pastor duvida que vai haver essa crise? Eu não duvido. Agora, eu tenho coisas que prevalecem sobre essa notícia no meu coração. Deus diz que ao justo, aquele que permanece na justiça de Deus, nos tempos de fome, eles se fartarão. Diz que o justo pode ter muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. E o que é que faz essa diferença tão grande na nossa vida? É estarmos em aliança com Deus. Foi isso que Jesus Cristo nos veio trazer. Amém? Então, neste tipo de aliança que era feito nestes povos no Oriente, eles haviam os termos deste tipo de aliança era do género: meus bens são teus bens e teus bens são meus bens. Havia literalmente uma troca de recursos, não é? E na verdade, quando nós pensamos na aliança que temos em Cristo Jesus com Deus, é assim que Deus olha para as coisas. Deus diz que nos deu todas as coisas respeitantes à vida, nos concedeu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. De maneira que, se nós nascemos de Deus, automaticamente somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Juntamente com Cristo somos herdeiros de tudo quanto o Pai preparou. Então, ser cristão
não é nós sermos pequeninos ao ponto de lutarmos por uma bênção que está numa prateleira de Deus, é nós conseguirmos olhar para toda a despensa de Deus e dizermos: isto afinal sempre foi meu. Não preciso de lutar para ter aquilo. Eu posso vir aqui sempre que precisar de alguma coisa a esta despensa. É assim que Deus quer que você veja. Por isso Deus o tornou filho ou filha de Deus. A Bíblia diz que nós não somos o servo que está lá em casa, nós somos os filhos. Os filhos têm direitos sobre a herança dos pais. O nosso Pai deixou-nos uma grande herança em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus de toda a graça da vida. A Bíblia diz: com Jesus Cristo vos foram dadas todas as coisas. Então Deus tem essa pureza na aliança de dizer: não te preocupes, não te foques demasiado no que está na minha mão, foca-te em mim, aprende a viver comigo, ama-me, e eu também o que quero é te amar, porque os recursos que eu tenho, sempre que forem precisos, eu chamá-los-ei para responder pela tua vida. Nós temos que viver nesta consciência. Foi por isso que Jesus disse àquele povo que estava tão afadigado, tão oprimido, tão angustiado no Sermão da Montanha. Jesus disse-lhes: vocês não andem oprimidos a pensar o que é que eu hei de comer, o que é que eu hei de vestir, o que é que eu hei de fazer com esta situação da minha vida, porque todo o mundo tem necessidades e vocês também, mas o vosso Pai, vocês têm um Pai, um Deus que é vosso Pai. Esse vosso Pai sabe que vocês necessitam todas essas coisas. Portanto, busquem primeiro o seu reino e a sua justiça. Todas as coisas Deus fará com que entrem no seu devido lugar. Deus fará com que as coisas apareçam na vossa vida no momento que vocês mais necessitam delas. Amém? E aqui nós também temos que ter fé. Por vezes nós queremos as coisas para ontem. Nós vivemos num mundo em que tudo tem que estar no tempo que a gente quer. Tudo tem que ser feito rapidamente. Mas nós temos que aprender a viver com o nosso Deus tal qual Ele é. E o nosso Deus é um Deus do último momento. Não sei se vocês todos já repararam nisso. Mas o nosso Deus é um Deus do último momento. Vá-se lá saber porquê. Nós podemos falar sobre isso noutras mensagens, mas em muitos momentos Deus deixa-nos ir até ao limite, até a gente já não poder mais, parece que está mesmo no último instante, e então Ele faz um milagre. Imaginem o povo a sair do Egito, não é? A seguir o Moisés. Já tinham saído do Egito, tudo parecia bem, de repente o faraó diz aos seus cavaleiros: persigam-nos, acabem com eles. E eles estão, e Deus deixa que o povo vá a correr até chegar mesmo à beirinha do Mar Vermelho, até estar encurralado entre o mar e os cavaleiros dos egípcios atrás. Ao ponto de até o Moisés ficar nervoso e dizer: e agora, Deus, o que é que eu faço agora? E Deus disse: olha, faz o que eu te mandei. Toca feras, águas, eu vou abri-las à vossa frente. Mas quando é que Deus abriu o Mar Vermelho? No último instante, no último momento. Abraão estava lá com Isaac, não é? Sobre o altar, para que Deus visse no coração de Abraão, estava mesmo a amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre o seu próprio filho. E Deus foi até o último instante, ele já estava com o cutelo no ar, até que Deus teve que gritar mais uma vez: Abraão, não faças isso, eu já vi o teu coração, não precisas de consumar o sacrifício do teu filho. Na verdade, não é isso que eu quero. Na verdade, sou eu que vou dar o meu filho por todos os filhos dos homens na terra. Mas esse foi o Deus do último momento. No último instante Ele não falhou. E é por isso que em Hebreus, o apóstolo Paulo diz aos Hebreus: amados, não rejeiteis a vossa confiança em Deus, que tem grande e avultado galardão. Vocês necessitam de paciência, mais um pouquinho. Parece que já não dá para suportar mais. Mas aquilo que Deus prometeu não tardará e se virá. Tu vais ser tentado a que a tua alma recue, mas lembra-te que se a tua alma recuar, eu não vou ter prazer em ti. Nós não somos dos que recuamos, nós somos daqueles que permanecemos para a conservação da nossa alma. Amém? Tudo isto só é possível se nós tivermos consciência do Deus da aliança com o qual nós vivemos. Amém? Então Deus decidiu que todos os seus recursos seriam nossos. A outra parte da aliança é aquela que nem sempre nós
gostamos de ouvir é que os nossos recursos também são de Deus. Mas isto só é difícil enquanto as pessoas não ouvem o sermão todo. Porque o fim do sermão que fala sobre isto leva-nos até a um lugar de sepultura. E quando vocês já certamente foram ao cemitério, já certamente acompanharam e já assistiram a funerais, vocês nunca viram certamente ninguém levar os bens todos para debaixo da terra. Vir um caminhão a seguir ao carro funerário e trazer tudo o que era da pessoa e enterrar ao lado dela. Porquê? Porque tudo o que nós pensamos ser nosso, fica cá tudo. Deixamos cá tudo. Conforme entramos no mundo, assim saímos dele. Tudo fica cá. Porque essa é a lição das lições desta vida. De que tudo procede de Deus, tudo volta para Deus. Tudo desde o princípio pertence a Deus. De forma que nós somos chamados a praticar a mordomia dos bens. O que é que isso significa? Em vez de nós vivermos preocupados em ter tudo em nosso nome, nós devemos estar preocupados em ter tudo no nome de Jesus Cristo em nossa vida. Ou seja, nós devemos aprender a usufruir das coisas que a vida nos vai proporcionando, sem termos a obsessão de que elas sejam exclusivamente nossas. Porquê? Porque tudo é de Deus, tudo sempre foi de Deus e tudo continuará a ser de Deus. Então, quando tudo é de Deus, é fácil em qualquer momento eu dispor do que tenho para abençoar o meu próximo, para ajudar quem necessita, para honrar a Deus na sua casa, seja naquilo que for. É fácil. Eu faço com alegria. Porquê? Porque nada é verdadeiramente nosso. Tudo verdadeiramente pertence a Deus. Esta é a natureza da aliança que nós temos com Deus. Também, de igual maneira, neste tipo de aliança que os povos faziam de sangue no Oriente, havia este tipo de termo de contrato, vamos dizer assim, que é: as tuas dívidas são minhas e as minhas dívidas são tuas. Ora, quando nós fazemos aliança com Deus, nós temos uma coisa boa, é que Deus não tem dívidas. Não é? Deus não tem dívidas, não nos vai cair nenhuma, não nos vão vir buscar dinheiro nenhum por nenhuma hipoteca, por nenhuma fiança, nada que tenha ficado, Deus tenha se esquecido de pagar. Não é? Deus não tem dívidas. Agora, nós, ao contrário, estávamos cheios delas. Nem todos tinham dívidas materiais, mas todos tínhamos uma dívida que é a dívida das dívidas, que é a dívida dos nossos pecados. E essa, diz a Bíblia, ao contrário de muitas materiais que se pagam, essa não se pode pagar por meios próprios. Nós não temos forma de pagar o preço dos nossos pecados, e por isso a Bíblia diz que salvação não pode vir pelas nossas boas obras, para que nenhum de nós se glorie, mas salvação só pode vir pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve que fazer algo que nenhum de nós poderia fazer. Porquê? Porque o pecado escraviza. O pecado exige um preço no mundo espiritual que nenhum de nós pode pagá-lo, não é? E por isso Jesus teve que ir à cruz. Os historiadores que têm esse cuidado de estudar a origem das palavras que foram traduzidas na Bíblia, nesse célebre brado de júbilo que Jesus deu na cruz, não é? Em que Jesus, na sua última esforço de agonia, diz: está consumado, não é? E a Bíblia fala mesmo num brado. Ele fez aquilo como uma declaração de vontade, como algo que o deixou consolado, algo que o deixou soberanamente cheio de gozo, apesar do seu sofrimento. Deus disse: tudo está consumado. Diz que essa palavra consumar, esse verbo consumar que foi aí utilizado nessa expressão, era a mesma utilizada para, no tempo dos romanos, o verbo pagar, quando as pessoas pagavam e liquidavam os seus impostos. Então, na verdade, o que Jesus estava ali a dizer é: o preço dos pecados está pago. Tudo está consumado. O preço foi pago. É como se Jesus olhasse para o coração de Deus o Pai e dissesse: Pai, eu consegui fazer aquilo para o qual tu me enviaste. Eu estou cheio de gozo por ter conseguido fazer isso. Mas, simultaneamente, Jesus é como se estivesse também olhando para o coração da humanidade, o coração de todos nós, e que estivesse se regozijando por dentro, dizendo: agora eles têm a oportunidade, pela primeira vez, de verdadeiramente ter domínio sobre o pecado.
É por isso que Jesus, quando ressuscita, ele aparece aos seus discípulos com um resplendor de glória, não é? Ele diz: amados, é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vamos embora, vamos começar a fazer a obra. Vão por todo o mundo, façam discípulos, preguem o Evangelho, imponham as mãos sobre os enfermos em meu nome, eles serão curados, expulsem os demónios em meu nome, eles serão expulsos. Ensinem todas as coisas que durante o tempo que andastes comigo, eu vos ensinei. Passem todas essas verdades, tudo isso é preciso ser passado. E olha, aquelas coisas que eu ainda fiquei por vos dizer, eu vou-vos enviar um outro Espírito, um outro Consolador que estará convosco. Esse Espírito da verdade tem estado comigo na terra. Ele vai estar convosco. Ele vai vos anunciar ainda as coisas que eu me vir. Porque vocês não estão preparados para eu vos dizer tudo de uma vez. Então Jesus preparou as coisas deste jeito. Porquê? Porque Jesus cancelou todas as nossas dívidas espirituais no mundo espiritual, para que nós, pela fé em Jesus Cristo, pudéssemos viver livres das maldições, livres de tudo aquilo que nos impedisse de alcançar aquilo que se pode enquadrar dentro da vida com abundância em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então, tudo isso são benefícios da nossa aliança com Deus. Outro termo da aliança, deste tipo de aliança que era praticado, era que quando as partes faziam este tipo de aliança, eles diziam algo como isto: meus filhos são teus filhos e teus filhos passam a ser meus filhos. Imagina, é como se dois casais amigos decidissem ser tão amigos que um dia faziam um pacto em que diziam: olha, ao resto da vida os teus filhos são como se fossem os meus filhos, os meus são como os teus. Aconteça o que acontecer a um ou ao outro, nós vamos tomar responsabilidade mútua sobre os filhos uns dos outros. Deus fez esse tipo de aliança connosco. Talvez por isso Jesus tenha dito a Pedro, a quem ele confiou os destinos da sua igreja inicialmente, talvez ele tenha dito: Pedro, tu amas mesmo? Tu estás mesmo preparado para ser aquele que me vai representar aqui na terra, com o qual vais estar em aliança comigo? Se me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, cuida dos meus filhos, cuida daqueles que nascerem de novo. Jesus enfatizou por 3 vezes isso. Nós podemos estar aqui, seja pela numerologia, seja por outra ciência qualquer, arranjar 1001 revelações ou encontrar 1001 revelações porque foram 3 vezes e porque não foram 4, porque não foram 5. Eu prefiro ficar com a essência da mensagem. A essência da mensagem é que Deus quer que todo cristão cuide dos filhos de Deus. Deus quer que todo cristão, no contexto da igreja, advirta os seus irmãos em Cristo quando estão a caminho do pecado, que ore pelos seus irmãos, que levante o que está abatido, que leve as cargas dos que não conseguem levar a sua carga. E por isso Deus criou este plano chamado Igreja. A Igreja é o seio de uma família onde nem sempre os mesmos são os que estão mais fortes, mas onde há sempre pessoas que estão mais fortes e outras mais fracas, onde Deus diz, segundo o seu Espírito, dá a cada um segundo Ele quer, para que haja equidade, para que todos se suportem, para que todos se estimulem à fé e às boas obras e ao amor, não é? E possam crescer juntos, possam crescer, serem arrastados uns pelos outros, no bom sentido da palavra, para mais perto de Deus. E é isso que acontece até no simples louvor e adoração. Quando nós entramos aqui, alguém pode dizer: pastor, mas isto não era melhor a gente estar em casa e fazermos a reunião só, sei lá, por via da net. Eu acho que não é dispensável estarmos na companhia uns dos outros. Sabe, há coisas que só quando estamos, mesmo com máscara, os nossos olhos falam quando a gente não fala. Dizem as coisas que nós às vezes não somos capazes de dizer. E o Espírito de Deus que está connosco, Ele honra essa nossa proximidade. Ele honra essa nossa atitude de estar na presença uns dos outros. Ele próprio disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estarei no meio deles. E vocês vão ter momentos de alegria, porque aquilo que vocês concordarem na terra, eu farei com que essas coisas sejam de facto libertadas no céu, sobre a vossa vida.
Deus preparou honra, Deus preparou galardão para aqueles que estão juntos em seu nome. Posso ouvir um amém? Então, teus filhos serão meus filhos serão teus filhos. Sabe, para todos as pessoas que têm filhos e estão na igreja, é importante você saber que os seus filhos também são filhos de Deus. Quando você faz aliança, se há coisa que a Bíblia promete, é que Deus honra a fidelidade dos pais na vida dos filhos. A Bíblia diz que Deus opera generosamente aos milhares das gerações daqueles que honram a Deus. Nós devemos crer nisso, isso é bíblico. Noé foi encontrado justo diante de Deus. Deus permitiu que não apenas Noé, mas ele e os seus filhos entrassem na arca da aliança e fossem poupados da desolação, fossem poupados daquilo que o dilúvio trouxe. Porquê? Porque a aliança de um Noé poupa a vida dos seus filhos. As suas atitudes de adoração, as suas atitudes de comunhão, as suas atitudes de fidelidade para com Deus trazem misericórdia, atraem a graça de Deus sobre a geração dos seus filhos. Mesmo quando eles às vezes não estão tão voltados para Deus quanto deveriam, há graça, há misericórdia. Deus tem propósito quando entra numa família. Deus tem propósito quando salva um membro de uma família. Deus nunca quer tirar apenas um de lá de dentro. Deus não é como nós que vamos ao supermercado e vemos 5 frutas e queremos tirar a melhor e deixamos lá as outras. Deus tira logo o cesto todo, não é? Se o cesto for a nossa família. Por outras palavras, Deus não faz distinção de pessoas. Se alguém está hoje na igreja e tem família que não está, não é porque você é mais especial para Deus do que os outros. É apenas porque a sua hora já chegou e a dele está a caminho. Porque Deus ama a todos por igual. Posso ouvir um amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 9. É uma passagem que nos fala dessa aliança e do poder dessa aliança. Os Hebreus, ou esta carta aos Hebreus, é, por assim dizer, uma carta escrita aos judeus convertidos, não é? Estes são os descendentes daqueles que saíram da terra do Egito, por assim dizer, que se tornaram cristãos, se converteram a Jesus Cristo. E estes hebreus eram o povo que tinha verdadeira consciência da aliança. E por isso vocês olham para o livro de Hebreus e veem que o apóstolo, ao falar com os hebreus, está sempre lhes falando acerca de situações relacionadas com a aliança. Porquê? Porque os hebreus foram criados e admoestados no contexto dos profetas e da lei, de serem um povo justo, um povo adorador a Deus, de serem um povo santificado, separado para Deus. Então, Hebreus 9, versículo 11, nos diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Está a falar da ida de Jesus à cruz, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida, estava a falar na realidade dos sacrifícios que se praticavam no Velho Testamento, sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Eis a razão porque Jesus teve que morrer na cruz. Eis a razão porque aquelas pessoas que lá estavam não entendiam e diziam: então, se tu és filho de Deus, porque é que não te salvas a ti mesmo? Se tens assim tanto poder, porque é que não sais da cruz?
Quantas vezes ouvimos esta voz de ignorância do mundo, tantas pessoas a culparem a Deus por todos os sofrimentos que o mundo passa? E se Deus existe, porque é que acontece isto? E se Deus existe, porque é que acontece aquilo? É porque as pessoas não entendem o que é uma vida de aliança, não entendem o mundo espiritual. O mundo espiritual tem princípios que acontecem. Quer estejamos bem dispostos ou mal dispostos, quer sejamos crentes ou não crentes, eles acontecem. É assim que as coisas são feitas no mundo espiritual. E o mundo espiritual determina este mundo natural onde nós vivemos. Tudo o que acontece aqui na Terra é consequência daquilo que acontece no mundo espiritual. Aqui há guerras porque há guerra no mundo espiritual. Aqui há manifestações e nós temos percepções da maldade dos homens porque há maldade no mundo espiritual. E foi do mundo espiritual que o Verbo veio e se fez carne no nosso mundo natural para nos trazer o céu à terra. E Ele disse: quando vocês orarem, orem para que o céu venha sobre a vossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, o vosso domínio. Seja feita na minha vida as coisas como são feitas na dimensão espiritual onde tu habitas. Amém? Onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Amém? Depois fala dos que falharam ou dos que não foram tão perfeitos, as alianças não foram tão perfeitas antes, mas sempre mostrando que nós temos uma melhor aliança. Porquê? Porque em Cristo temos uma oportunidade única de ser o povo que verá a vinda de Jesus Cristo, o povo que estará nos últimos acontecimentos, o povo que viverá uma glória que Deus prometeu que seria muito superior à glória da sua primeira casa. Posso ouvir o amém? Então, vamos abrir em Salmos 103, versículo 2, numa aliança como esta que se fazia de sangue poderosa. Também havia troca de nomes, e os nomes, mais uma vez, eu lembro, falam de identidade. Falam de identidade. Nós nem sempre vemos como é que se escreve ou como é que se escreveu o nome Abraão. Salmos 103, versículo 2. Mas Abraão, em algum momento, recebeu um H no seu nome, que veio do nome de Deus, Yahvé, de Deus. Então foi como que foi acrescentado esse H, não é? Que dá aquela faz uma vogal como que muda, não é? A gente diz Abraão, não é? Parece que é estirado. E esse H que está no meio do nome de Abraão foi como que a letra do nome de Deus que foi dada a Abraão por estar em aliança com ele. E Deus passou a receber algo de Abraão também. Houve uma troca de nomes. Deus passou a ser chamado e conhecido na terra como o Deus de Abraão. E quando veio o seu filho Isaac, o que é que aconteceu? Ele passou a ser o Deus de Isaac. E quando você nasceu em Jesus Cristo, ele passou a ser o quê? Passou a ser o seu Deus. A mim passou a ser o Deus do João. Ou do Joanito, ou do Janita. Ou do Joãozinho. Deus passou a ser o meu Deus. Passou a ser o seu Deus. Amém? E sabe, Ele deu-nos um nome. Essa é a verdade da Bíblia. Deus nos deu o nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus foi dado à família de Deus, à Igreja, para nós o invocarmos. Ele pertence-nos. Você sabia que o nome de Jesus não é um nome que tenha assim poder ou que deva ser proferido por pessoas que não estão em aliança com Deus? O nome de Jesus só deve ser confessado pelos incrédulos para a sua salvação. A partir do momento que estão em aliança com Deus, o nome de Jesus lhes pertence. É o nome dado à família de Deus. A Bíblia diz que quem invoca o nome é como se trouxesse o Deus àquele momento de tempo, àquele lugar. Quando nós dizemos em nome de Jesus, eu ordeno que isto aconteça, é como se nós estivéssemos nas vezes de Jesus a falar para que algo aconteça. Porque cá está.
Esta aliança faz com que nós e Deus sejamos um só espírito naquele momento. Foi isso que aconteceu com Pedro e João quando iam subir para o templo, na hora da oração. Viram lá um coxo, um aleijado à porta do templo que sempre estendia a mão a quem passava, e ele também estendeu a mão para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. E Pedro virou-se para ele e disse: olha, eu não trago aqui neste momento prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, aquilo que me pertence, eu posso trazê-lo para ti agora, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E diz que aquela pessoa que até então era aleijada se firmou nos seus artelhos, nos seus pés, e começou a andar como nunca ninguém havia visto, porque ele era assim desde a nascença. Pedro e João, eles sabiam que tinham recebido o nome de Jesus. O nome de Jesus não nos foi dado apenas para nós terminarmos ou começarmos uma oração. Ele foi dado para que quando nós invocamos, sabemos que há salvação nesse nome, há cura nesse nome, há bênção nesse nome. Porque nós estamos em aliança, nós podemos usá-lo de forma legítima. Amém? Salmos 103, vamos ficar com este salmo, vou pedir ao louvor que suba. Salmos 103. O salmista fala consigo mesmo. Quem é que está aqui que já falou com os seus botões? Ora, o salmista aqui também estava falando com os seus botões, mas eu, pela perspectiva do salmo, acho que ele estava a falar em voz alta ou qualquer coisa do género. E diz assim no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, diga comigo, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E depois continua, leio só: é Ele que redime a tua vida da perdição, é Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia. Sabe o que é que isto quer dizer? Você ter uma coroa de benignidade e de misericórdia. Você está coroado com benignidade e com misericórdia. Onde quer que você vá, o bem de Deus está sobre si, a misericórdia de Deus está sobre si. Você é uma pessoa querida por Deus e as pessoas conseguem reconhecê-lo. Versículo 5 diz: Ele é o Deus que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe quando é que nós ficamos deprimidos? Sabe quando é que nós ficamos tristes, desencorajados, sem vontade de viver, sem vontade de trabalhar, sem vontade de nada? É quando nos esquecemos dos muitos benefícios de Deus em nossa vida. Alguns deixámos cansar pelas coisas que ainda não conseguimos que acontecessem em nossa vida. Ou porque estamos a tentar ser Deus, ou porque não estamos a aguentar o tempo que as coisas estão a demorar a acontecer na nossa vida. Se estivermos a tentar ser Deus, desista. Traga antes Deus a cada momento da sua vida. Se a jornada estiver a ficar pesada, só há uma forma de você encontrar forças para continuar: é aproximar-se ainda mais dele, para que ele o encha dessa força sobrenatural que nos capacita a ficar de pé quando os outros caem, nos capacita a levantar braços com graça, com gratidão e com louvor quando os outros praguejam. Mas faça um favor a si mesmo, não se deixe vencer pelo mal, mas olhe para a coroa de benignidade que está sobre si, para a coroa de misericórdia que está sobre si, e vença o mal com o bem. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Vamos nos lembrar a nós mesmos
como nós pertencemos a Jesus nesta manhã. E vamos encontrar nisso as nossas forças. Se alguma vez lhe passar pela cabeça, pastor, como é que eu vou ser uma pessoa capaz de lidar com isto que se passa na minha vida? Pastor, se eu tivesse o conhecimento da Bíblia, que se calhar o pastor tem, ou que outra pessoa tem, se eu soubesse orar como aquelas pessoas que já oram há muito tempo, não se iluda. Não tem a ver com aquilo em que você mais é capaz de fazer. Tem a ver com aquilo que você deixa Deus fazer na sua vida. Deus tem um especial gosto, um especial gozo em mostrar a sua fortaleza quando encontra fraqueza em nós. É um pouco como os polos serem opostos, não é? Só faz sentido haver trevas porque é necessária a luz. Ou só precisamos da luz porque há trevas. Ninguém ia se pensar em acender luzes se nunca houvesse escuridão. Jesus é a estrela viva da manhã. E toda a vez que uma nuvem de escuridão se aproxima da nossa vida, nós temos de nos lembrar que há uma luz mais forte que essa escuridão. Nos dias nublados, o sol não desaparece. Nós apenas temos dificuldade em vê-lo, mas ele está lá. Há pessoas que vão para a praia neste tempo de verão e porque vem o tempo muito nublado, às vezes, e muito carregado, pensam, isto hoje nem é preciso pôr nenhum protetor, não há sol. Mas chegam a casa feitos umas lulas, não é? Porquê? Porque o sol sempre esteve lá. Eles podem não ter visto bem a sua claridade, mas o sol sempre esteve lá. Os raios atravessaram aquelas nuvens. E é esse o bom recado que eu lhe quero dar. É que por mais nuvem escura que venha sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre a sua alma, sobre a sua vida profissional, sobre a vida de um filho, seja sobre quem for, que esteja em aliança com Deus, não há nuvem nenhuma que os raios de Jesus Cristo não possam penetrar. É por isso que nós não cessamos de o louvar e de o adorar. Posso ouvir uma mãe? Então eu queria convidar-vos a, juntamente comigo, nos consagrarmos mais uma vez diante de Deus, antes de tomarmos esta Santa Ceia. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos dizer juntos: querido Pai, querido Deus, eu te dou graças pela aliança que me preparaste em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque eu sei que a minha vida está debaixo da proteção do sangue que Jesus derramou naquela cruz. Esse sangue da Páscoa que impediu o anjo da morte de entrar nos lares do teu povo. Esse sangue permanece no mundo espiritual, anunciando a cada instante que a minha vida te pertence e que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor, porque por causa desse sacrifício eu sei que Jesus permanece sempre o Senhor da minha vida, o meu bom Salvador. Sei que em sua sabedoria estão reservadas proezas para a minha vida. Sei que em tua força eu estou destinado a ser forte. Em ti que me fortaleces, em nome de Jesus. Por isso é com fé, Pai, que ao tomar hoje esta Santa Ceia, desde já eu declaro profeticamente sobre a minha vida que eu receberei a tua vida, eu receberei o teu poder em glória sobre mim nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa-me orar. Pai, no nome de Jesus, que eu traga à tua presença os elementos desta Santa Ceia, Senhor. Eu consagro este pão para que deixe de ser mero pão no mundo espiritual e seja o teu corpo na nossa vida espiritual. O teu corpo repartido por nós. Senhor, eu consagro em teu nome esta bebida, este vinho, para que deixe de ser mera bebida
e seja tomada com o poderoso sangue de Jesus para o perdão dos nossos pecados e para uma aliança de sangue por ti mesmo, na presença de Deus Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que ao tomarmos esta aliança, conforme a Tua Palavra nos traz revelação, nós possamos nos tornar fortes e saudáveis, porque a tomamos com entendimento, porque Tu estás no meio de nós, para que seja mais do que um mero ritual, mais do que uma mera celebração, seja um momento de intimidade, com poder. Faça com que o Teu Evangelho seja poder em nossas vidas e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado e traga cura àquele que porventura tiver o seu corpo doente e traga unção que quebre todo o jugo daquele que estiver oprimido neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus.